Vou te ensinar sobre os sinônimos numa aula bem objetiva e bem rapidinha. Oi, eu sou o professor Luiz Felipe Macedo, mestre em Estudos da Linguagem pela URGS, e eu tô aqui para te ajudar com vários conteúdos relacionados à língua portuguesa. Então, se tu gosta disso, se tu gosta deste canal, então eu preciso que você deixe o like e se inscreva por aqui, tá bom? Vamos conversar sobre o sinônimo bem rapidinho. O que a gente precisa saber? Que sinônimo é sobre aproximação, anota aí, aproximação de significados. E aí, o que acontece? A gente tem a relação de sinônimos e antônimos, né? Então, por que se torna tão importante estudar o sinônimo? Porque aqui nós temos o que chamamos de elemento coesivo. Então, ele é importante para a coesão textual. O que é a coesão? É um mecanismo linguístico que garante a progressão do texto, que garante que as partes estejam conectadas. Então, o que a primeira frase tem a ver com a segunda frase, tem a ver com a terceira frase e tal. E isso tudo a gente vai a partir da coesão. Então, a gente tem pronomes nas coesões, a gente tem as conjunções nas coesões, e a gente tem a possibilidade do uso de sinônimos também. Que é, se eu usar uma palavra na primeira linha, por exemplo, se eu ficar repetindo a mesma palavra, o meu texto fica travado, o meu texto fica chato, eu mostro que eu não tenho vocabulário. Então, o que eu faço? Poxa, se eu usei um termo na primeira linha, aí numa outra linha, eu vou usar um pronome, por exemplo. Aí numa outra linha, eu posso usar uma elipse, eu posso deixar um apagamento. Aí numa outra linha, eu vou lá e coloco um sinônimo, que é uma outra palavra, com um significado aproximado da minha referência. Entende? Então a ideia aqui do sinônimo é isso: é a gente conseguir fazer o nosso texto ficar mais fluido, ajudar o nosso interlocutor a compreender melhor aquilo que a gente quer passar para ele. Justamente por isso que nós vamos dividir os sinônimos em dois tipos, tá? A gente vai ter os sinônimos perfeitos e os sinônimos imperfeitos. Qual é a diferença, tá? Existem alguns estudiosos que dizem que não existem sinônimos perfeitos, mas tudo bem, aí são visões, né? O sinônimo perfeito é aquele que tem o significado exato. Exato. Então aqui a gente pode colocar, por exemplo, uma palavra como alfabeto. Se eu quiser trocar a palavra alfabeto por outra de valor aproximado, que no caso se encaixe nos sinônimos perfeitos, eu posso colocar aqui abecedário. E aí, beleza. Trocar o alfabeto por abecedário fica tranquilo. Então, tu consegue perceber que está apontando exatamente para a mesma referência com a mesma significação. Então, o que mais a gente pode colocar aqui nos perfeitos? A gente pode colocar, por exemplo, um após e um depois. Então, se eu disser, por exemplo, que após esta aula você vai compreender tudo melhor, ou se eu disser depois desta aula você vai compreender tudo muito melhor, dá na mesma colocar o após ou depois, né? Então aqui a gente tem um sinônimo perfeito. Ou um morrer e falecer, fulano morreu, fulano faleceu, dá na mesma. Onde é que entra a relação da imperfeição? É tu perceber que eles contextualmente podem funcionar, mas se tu for no cerne do significado, tem alguma coisinha ali que se difere. Vou dar um exemplo aqui que eu já encontrei em alguns estudos, tá? Mas se tu pensar, por exemplo, no termo bonito ou no termo belo, o que acontece? Se você parar para pensar um pouquinho mais a fundo sobre isso, né? Você vai perceber, por exemplo, que se eu disser que fulano é bonito, parece estar falando mais da questão da aparência, né? Fulano é belo. Ah, parece algo mais profundo, parece estar falando da alma da pessoa, sabe? E aí, justamente por causa disso que a gente vai chamar isso de imperfeito, mas que, num texto, por exemplo, tu pode colocar bonito ou belo, que vai dar na mesma. Então, os sinônimos, eles partem desse princípio, de eu conseguir tirar o termo e colocar outro no lugar e eu conseguir manter a linha de raciocínio, conseguir manter a ideia, tá? Outros dos imperfeitos aqui, e esse aqui fica mais claro ainda a diferenciação, né? É no ouvir e escutar. O ouvir e o escutar. Porque o ouvir parece só que tu tá tendo acesso ao som, né? Mas o escutar dá a impressão de que tu tá considerando aquilo que tu tá ouvindo. Que tu tá tendo acesso ao som, mas tá considerando aquilo que tá chegando, tu tá refletindo a respeito, tá pensando sobre, tá dando importância para aquilo, sabe? Então tu percebe, de novo,
que contextualmente, se eu colocar num texto ouvir ou escutar, ele vai seguir a mesma linha de raciocínio, tu pode ir adiante. Mas se eu quiser ser mais profundo nessa análise, se eu colocar ouvir, vai ter um sentido, se eu colocar o escutar, vai ter outro sentido, tá? Então, por isso que a gente diferencia os sinônimos nos perfeitos e nos imperfeitos. Mas o mais importante que você precisa reconhecer aqui é que eles são excelentes recursos de coesão. Eles ajudam na progressão do nosso texto e fazem a gente demonstrar para o interlocutor que a gente tem capacidade de vocabulário. A gente tem um vocabulário bom e útil para poder se expressar. Entendeu? Fez sentido? Falei que ia ser rapidinho, né? Então, te peço em troca só que tu te inscreva no canal e deixe um like nesse vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.